público. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom ter vocês aqui conosco. Amém? Deixa eu centralizar um pouquinho aqui. Isso. Amém. Aí, deixa eu ficar aqui no meio. Pessoal, vocês que estão aí, vocês estão nos ouvindo bem? Como que está? Então, nós estamos aqui transmitindo o nosso culto. O pessoal que estava no Facebook está retornando agora. Nós tivemos uma pequena queda ali, mas estamos de volta. Amém? Você que está aí no YouTube, também acompanhando conosco. Aqui tem os irmãos amados aqui conosco. Aleluia! Glória a Deus! Estamos no culto online presencial. Estamos no culto online presencial, mas é uma alegria estar aqui conosco. Amém? Eu queria que você que estiver com a sua Bíblia, abra no Salmo 91, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abra no Salmo 91, em nome de Jesus. Salmo 91, Salmo capítulo 91. Nós temos usado esse salmo nesses dias e nós vamos fazer uma declaração a respeito. Amém? Vamos fazer uma declaração a respeito juntamente, crendo que nós somos guardados. Estamos realizando esses cultos online porque nós temos respeitado aquilo que as autoridades têm falado, mas creio que em breve, nas próximas semanas, nós estaremos de volta na reunião do nosso prédio. Amém, irmãos? Em nome de Jesus! Em nome de Jesus, amém. Te dar um recado, a partir do dia 6 de abril, nós iremos começar um período de jejum e oração. E o tema do nosso período de jejum e oração vai ser 21 dias debaixo das suas asas. Então nós estamos usando esse salmo e vamos usar esses 21 dias como tema do nosso período de jejum e oração, 21 dias debaixo das suas asas. Nós vamos utilizar um livro do pastor Aloísio, chamado Debaixo das Suas Asas, e esse livro ele está disponível na Amazon. Então depois eu vou mandar o link tanto no Facebook quanto no WhatsApp para quem quiser adquirir o livro. Então durante 21 dias, todos os dias vamos estar orando e compartilhando um capítulo desse livro que fala sobre a proteção de Deus em tempos difíceis, tá bom? Nós não teremos o livro físico, mas nós teremos esse livro, o e-book, lá na Amazon, tá? Então você pode adquirir lá e aí nós vamos acompanhando todos os dias. Nesse período também nós iremos orar por 7 pessoas da nossa casa, 7 pessoas da nossa família. Por que 7, pastor? Tem alguma coisa especial no 7? Não, na verdade é porque no final dos 7 desse período, nós iremos falar 7 coisas boas de Deus para elas. Então, nós iremos falar 7 coisas boas que Deus tem para a vida dessas pessoas. Então, aí nós iremos para um segundo momento, que é falar quais as coisas boas que Deus tem para elas nesse tempo. Então, serão 21 dias. Jejum. Bom, o jejum, como que nós iremos fazer? Muitos irmãos estão preocupados. Pastor, como que eu vou jejuar e se eu baixar a minha imunidade? Nós iremos deixar o jejum livre. Então, o jejum que eu proponho para você é o jejum de Daniel, onde você vai tirar tudo aquilo que é gostoso, tudo que é manjar. Então você vai aproveitar, você vai até ficar mais saudável, quem precisa emagrecer, vai até emagrecer, vai ficar mais saudável nesses 21 dias aí do jejum que eu proponho o jejum de Daniel. Mas se você quiser tirar uma refeição, você também pode tirar uma das refeições, das 3 refeições. Pastor, eu não vou jejuar. Eu quero que você participe conosco, que você esteja conosco em nome de Jesus. Então, nesses 21 dias, nós vamos todos os dias declarar uma palavra, falando que nós estamos debaixo da proteção do Senhor, que o Senhor está nos guardando, e nós também iremos fazer esse jejum e estudar o livro, tá bom? Então, todos os dias nós teremos essa palavra. Retorno aos nossos cultos, irmãos. Primeiro, o governo tinha nos dito que a quarentena iria até dia 6. Então nós estamos aí esperando quais são as próximas orientações para nós fazermos. Amém? Nesses dias nós temos usado o Salmo 91 para fazer uma declaração. E eu queria que você abrisse aí no Salmo 91 e no 3 nós vamos fazer a declaração juntos. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos fazer a declaração na primeira pessoa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Digo ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste
perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo das suas asas estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temo espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, calçarei aos pés o leão, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente eu amei, também ele me livrará, me porá no alto retiro, porque eu conheço o seu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Eu estarei com ele, ele estará comigo na minha angústia. Livrar-me-á e me glorificará. E o último versículo, ele diz assim: dar-me-ás em abundância de dias e me mostrará a sua salvação. Se você crê, diga amém. 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 Irmãos, eu quero compartilhar nessa noite, usando o Salmo 91, sobre como Deus ele nos guarda. De que forma o Senhor nos guarda? Quais são as formas que o Senhor tem nos guardado? E eu queria te falar uma forma: o Senhor nos guarda através dos seus anjos. Uma das coisas que Deus usa para nos guardar é os seus anjos. Então, eu sei que nós normalmente não falamos muito, não pregamos muito a respeito dos anjos. Esse é um tema que nós não temos falado muito. Mas porque nós já viemos com aquela coisa, né? Parece que você se converteu já sabendo que os anjos te guardam. Mas é importante eu reforçar esse ensino para você. Quando você era ou é católico, você ouvia falar muito sobre o anjo da guarda, não é verdade? Então, de onde que surgiu todas essas coisas? Será que realmente os anjos ele nos guarda? Será que realmente nós temos anjos que o Senhor nos dá para que nós venhamos a ser guardados? Será que o Senhor deu ministério aos anjos para que nos guarde? Lá no versículo onde nós estamos lendo do Salmo 91, eu queria que você acompanhasse comigo, acompanha comigo em nome de Jesus. Aqui o Salmo 91, ele vai nos dizer, a partir do versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Então, aqui a Bíblia é bem clara que o Senhor usa os seus anjos para nos guardar. Que os anjos do Senhor nos sustentam nas suas mãos. Então, é uma verdade bíblica de que os anjos de Deus são usados para nos guardar. De que os anjos de Deus são nos dados para nos guardar. Sabe, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, que foi nos dado os anjos do Senhor para que nos guarde. E lá em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Você conhece a história? Mateus capítulo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus 4. Aqui Jesus está sendo tentado pelo diabo. E ele diz no versículo 3. Melhor, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E tendo chegado, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma.
Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, irmãos, aqui nós vemos que Satanás, ele ao tentar Jesus, ele utiliza um versículo de Salmos 91. É o único lugar na Bíblia onde o diabo usa a Bíblia para tentar enganar alguém. Então, o diabo ele pega o Salmo 91 e ele fala, olha, está escrito no Salmo 91 que o Senhor vai te guardar, que você está na mão dos anjos do Senhor. Então faz o seguinte, pula daí. E aí Jesus diz assim, olha, mas também está escrito, não tente o Senhor teu Deus. Agora, vou te dizer uma coisa, o diabo, ele não citou o versículo todo. O diabo, ele não disse o versículo todo. Vamos ler de novo, em nome de Jesus. Olha o que diz, lá ele diz assim, está escrito, aos teus anjos dar ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Então o diabo disse, olha, o Senhor deu ordem a teu respeito, para que você não, se você pular daqui, os teus anjos vai segurar. Mas será que é isso que está escrito em Salmos 91? Volta lá para Salmos 91. Lá em Salmos 91, abre lá, aquele que nós estávamos. Olha só, Salmo 91, aquele que nós estávamos, abre rapidamente, queria que você acompanhasse conosco. Lá diz assim, olha, 91, 6 assim, amém. 12, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que o guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha só, qual foi a parte que o diabo ele não disse para Jesus? E aí, irmãos, qual foi a parte que o diabo ele não disse para Jesus? Alguém pode dizer aí qual foi? Os irmãos que estão presentes aí também podem comparar os dois textos, não tem problema. Eu queria que você olhasse aí comigo. Qual é a parte que o diabo não disse para Jesus? Qual foi a parte que o diabo não disse para Jesus? E guardará em todos os caminhos. Ele omitiu a parte da frase que diz assim, eles te guardarão em todos os teus caminhos. Presta atenção, uma palavra, uma frase não é, irmãos, à toa. Toda uma frase muda um contexto. Então o que o diabo ele disse? O diabo diz, olha, o Senhor, ele vai te guardar se você pular aqui do monte. Mas lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6, se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanha comigo. Por que Satanás omitiu, guardarás em todos os teus caminhos? Ele só citou outra parte, Provérbios 3, 6. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Está logo depois de Salmos, Provérbios 3, 6. Olha só o que diz, Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Presta atenção, reconhece que o Senhor está em todas as áreas da sua vida, e ele vai endireitar a sua vida. Então, o que Satanás estava querendo dizer aqui para Jesus? Olha, Jesus, se você pular, há uma promessa. E se você cair, é porque você não é filho de Deus. Mas veja bem, quando que é a promessa? A promessa é quando nós reconhecemos o Senhor na nossa vida. Reconhecemos que o Senhor é em todas as áreas da nossa vida. Vou te dar um exemplo numa promessa que tem lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Abre aí na sua Bíblia. Marcos 16, versículo 18, Novo Testamento. Marcos 16, 18. Abre aí, por favor. Marcos capítulo 16, verso 18. Olha o que diz. Marcos 16, verso 18. Pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Você que está aí do outro lado diz aleluia. Escreve aleluia. Olha só, essa é uma promessa para mim e para você. Mas eu não vou sair por aí procurando cobra para pegar.
Eu não vou por aí falando assim, eu vou tomar um veneno porque eu sou filho de Deus e eu não vou morrer. Não é esse o contexto. O contexto é, eu estou andando pelos meus caminhos, mas até se por um acidente eu pegar uma cobra, eu creio que o Senhor vai me guardar. Então, você foi lá comendo aquele lanche naquele restaurante, e aí você chegou lá e você só falou, Senhor, obrigado por esse lanche, e você comeu. Estava maionese vencida 3 meses, 4 meses, o alface passou por vários agrotóxicos, você estava consumindo veneno puro, mas você nem ligou para aquilo, você nem prestou atenção na cor da maionese do lanche, e você comeu. Eu te garanto uma coisa, o Senhor te guardou, o Senhor te livrou. Os anjos do Senhor estavam lá, colocando a mão naquele lanche para você não dar um problema intestinal. Sabe, irmãos? Agora, imagina que você está lá com o irmão, você está lá com o seu amigo, comendo na esquina. Aí você olha aquela maionese e está até verde. A maionese está até verde. A maionese está verde. Você vai falar assim, essa maionese está até verde. Aí o amigo que está do seu lado fala assim, está estragado. Ele diz, mas o Senhor diz que Ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito. Eu vou comer porque nada mal vai acontecer. Filho, você vai ter uma dor de barriga miserável, você pode morrer. Por quê? O que Satanás estava querendo dizer para Jesus? Pula daí, prova. Não, Ele vai me guardar nas suas mãos. Mas enquanto eu caminho, no dia a dia o Senhor está me guardando. Você pode dizer amém? Amém. Eu sei que tem uns que tem mais de um anjo da guarda, tem uns que dão mais trabalho para os anjos do que os outros, mas eu quero dizer para você que o Senhor está te guardando em todos os seus caminhos. Você de casa, eu quero dizer algo para você, os anjos do Senhor estão com você, irmãos. Amém? Certa vez um pastor do Egito foi pregar na nossa conferência e ele contou o testemunho de um jovem. Esse jovem, ele era muçulmano, sua família é muçulmana, e nos países muçulmanos, quando você se converte, a perseguição é tanta que os pais têm direito de matar os filhos. Os pais podem matar os filhos, porque eles acreditam que ali os filhos desonraram os pais. Então a lei permite até mesmo que os filhos sejam mortos. E aquele menino, ele ficou 1 ano, ele creu em Jesus como Senhor e Salvador, mas ele ficou 1 ano para tomar a decisão pelo batismo. E por quê? Porque ele sabia que o dia que ele chegasse para os pais e dissesse assim, olha, eu vou descer as águas do batismo, não tinha como ele voltar atrás. Os pais dele, os amigos, os tios poderiam matá-lo. Então lá nesses países não tem consolidação. Lá, filho, você se converteu, não tem como você voltar atrás não. Você se converteu ou você pode ser morto. E aí um dia ele tomou coragem. E ele chegou para o pai dele e disse assim, pai, eu quero te contar algo. E o pai disse, filho, não precisa, eu já sei. Você se tornou cristão, né? E eu quero dizer para você que você está no caminho certo. E aí o pai falou assim, e o filho falou, como que você sabe disso, pai? Como que você sabe disso? Ele falou assim, eu já sabia que você tinha se convertido. E várias vezes eu coloquei veneno na sua comida. Mas eu provei que Jesus é verdadeiro porque você não morreu. Sabe, irmãos, aquele jovem não estava dizendo assim, pai, vou provar que Jesus é verdadeiro e tomando veneno de rato. Ele não estava fazendo isso. Você entendeu? Ele estava ali, crendo em Jesus, por mais que ele ainda estava com certo medo. Eu quero dizer para você, nós estamos na época do coronavírus. Você não vai sair daqui e falar assim, olha, eu sei que alguém espirrou ali, eu vou colocar a minha mão e vou colocar na minha boca. Eu sei que alguém está ali. Eu vi que um influencer digital, ele desafiou as pessoas na internet. Ele pegou e lambeu a privada para provar que não pegava o coronavírus. O miserável está lá entubado. Você está entendendo? Por quê, irmãos? Porque você está tentando ao Senhor. Mas presta atenção, eu quero dizer algo para você. Nós vamos lavar a mão, vamos usar álcool gel, vamos fazer tudo isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A notícia que eu tenho para você é que os anjos do Senhor estão te guardando. Os anjos do Senhor estão com você aí onde você está. Os anjos do Senhor estão guardando você. Amém? Amém. Eu quero dizer algo para você. Mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Amém. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 11. Essa palavra queimou no meu coração hoje. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11.
Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler juntamente com você. Essa é uma passagem poderosa. Segundo Reis 6, versículo 11. Amém? Então, procurem na sua Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos ler a partir do 8, só para você entender o contexto. Vamos ler a partir do 8, só para você entender o contexto que as coisas estavam acontecendo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Só para você entender o contexto, o homem de Deus aqui era o profeta Eliseu. Então o rei da Síria, ele fazia um plano. Então qual era o plano dele? Ele fazia assim: nós vamos atacar Israel em tal lugar. Então o profeta ia lá, Deus falava com o profeta ia lá e falava para o rei: não vai lá não, porque o rei da Síria vai te atacar. Então ia para outro lugar. E olha o que aconteceu. Então se turbou com esse incidente o rei da Síria e chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem é dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E lhe fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército que vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse ali: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu tem Dotã. O rei da Síria acredita que é os seus conservos que está entregando, que tem um traíra no meio, mas o servo fala: não, é o profeta que está avisando. Então ele fala: vai lá, envia meu exército para cercar a cidade e prender esse cara. Então o exército chega ao redor de Dotã à noite e não cerca apenas a casa de Eliseu, cerca toda a cidade. Então quando o servo do profeta levanta, ele toma um belo de um susto. Tem lá milhares de soldados inimigos, e aí a pessoa fala: só que eles não estão vindo para destruir a cidade não, viu? O alvo mesmo é só vocês dois. Imagina como que o seu coração ficaria. Um exército inteiro vindo contra você. Um exército inteiro se levantando contra você. Qual seria a sua reação? Você também ficaria temeroso. Amém? Mas, olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, versículo 16. Presta atenção nisso. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Fala assim para o irmão que está na sua casa, a pessoa que está aqui do seu lado. Fala assim: mais são os que estão conosco do que estão com eles. Amém? Então, sempre que vem não temas, depois do não temas tem uma promessa. Toda vez que a Bíblia fala não temas, depois do não temas, o Senhor nos dá uma promessa. Quando o Senhor falou com Maria: olha, não temas, logo depois ele diz: vai vir de ti o Salvador do mundo. Sabe, quando lá em Isaías 40 diz não temas, ele diz: o Senhor, nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Então sempre depois do não temas, vem uma promessa. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, não temas, a partir de agora eu vou te fazer pescador de homens. Eu quero dizer algo para você. Nesses dias o Senhor está dizendo para nós como igreja, está dizendo para você que está me assistindo: não temas, não temas. E aí não para aí, porque no 17 ele diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Eu quero dizer algo para você, que quando eles oraram, quando Eliseu, por que Eliseu estava em paz? Por que Eliseu estava descansando? Porque o Eliseu, ele já sabia. Nós não estamos sozinhos aqui não.
Nós estamos com um grande exército de Deus ao nosso lado. Sabe? Deus está nos guardando, irmãos, dessa doença. Deus está nos guardando desse mal. Deus está nos guardando da falência. Olha, tem um exército de anjos conosco. Mas o servo do profeta, ele estava vendo só o natural. Talvez você está vendo só o natural. Você está vendo só as más notícias. Você está vendo só aquilo que está passando aí na televisão de más notícias. Eu tenho uma boa nova para você. A boa nova para você é que milhares de anjos estão ao seu redor. Maior seu exército que está conosco do que aqueles que estão com eles. A Bíblia diz, o que são anjos? Anjos são então aqueles que o Senhor nos deu para que nos sirvam. Sabe, existem anjos caídos, é verdade. Mas a Bíblia diz que os anjos caídos são apenas uma terça parte. Agora, se caiu uma terça parte, é porque ainda pelo menos o dobro está do nosso lado. Eu imagino o servo do profeta, ele olhando e falando, rapaz, eu estava preocupado com esse exército natural, mas olha os milhares de anjos que está aqui conosco. É porque você não vê, você nem precisa ver anjos para crer. Mas aí ao seu redor, existem milhares de anjos. Sabe, irmãos, tem muita gente que está acostumado. Conheço muitos irmãos que têm sensibilidades para discernimento de espírito maligno. Então ele chega no lugar, ele já sente. Se ele for orar por libertação, ele já sabe até o nome do demônio. Amém, nada de errado com isso. Mas nós estamos na hora de nós termos sensibilidade para saber que ao nosso redor está cheio de anjos. Aleluia! Sensibilidade para saber que o Senhor nos guarda com seus anjos. Amém? Você crê nisso, irmãos? Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. E é interessante que no versículo 18, Eliseu orou para que o seu servo, 17, Eliseu orou para que o seu servo visse. Mas no 18, e como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, eu peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Para os servos, para os filhos, o Senhor, ele abre os olhos. E para o inimigo, que não é pessoas, mas é demônios, é essa enfermidade, ele cega. O Senhor vai cegar todos os inimigos que tentam vir contra a sua vida. Amém? Eu quero dizer para você, fique em paz, tenha paz no seu coração, apenas tenha consciência daquilo que o Senhor está fazendo com você. Isaías 54 diz assim, Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Se você crê, diga amém. Amém. Sabe, irmãos? Então, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Segunda coisa que eu queria te dizer é que eles são valorosos em poder. Eles são valorosos em poder. Sabe, a proteção de Deus nem sempre será vista de uma forma espetacular, mas a proteção de Deus está conosco. A proteção de Deus é conosco. Lá no Salmo 103, versículo 20 diz assim, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens, lhe obedecei a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Eu quero dizer algo para você, a Bíblia deixa claro que os anjos que o Senhor deixou para te guardar, eles são valorosos em poder. Se você está aí, você já viu aqueles quadros renascentistas? Qual que é o desenho dos anjos? É uns sujeitos branquinhos, com cachinhos encaracolados, gordinhos, voando e soltando flechinhas com coraçãozinho, não é verdade? Irmãos, isso aí tem nada a ver com os anjos de Deus. Isso aí tem nada a ver com os anjos de Deus. Primeiro, por que os anjos têm que ser brancos? Não é verdade? Por quê? O pastor Aloysio falou que... O pastor Aloysio conta a história que certa vez ele tinha um empregado em casa, que ela era muito espiritual, e o pastor Aloysio falou que um amigo dele, pastor, sofreu um acidente e foi lançado na rodovia pela janela. E esse pastor ficou lá falando assim, agora eu caí, agora que eu vou, vai vir um carro e vai passar por cima de mim. Mas aí veio alguém alto, negro, forte, pegou ele pelos braços, tirou da estrada e falou assim, não temas, porque em breve o socorro está vindo.
E aí o pastor Luiz, ao receber a ligação, disse para essa irmã: tá vendo, irmã? Foi os anjos do Senhor. Deus me livre, pastor Luiz, mas o anjo era negro? Irmão, você viu como que a nossa cabeça tem paradigmas? Os anjos do Senhor, irmãos, os anjos do Senhor. Talvez você estava esperando aí um anjinho gordinho com cachinhos dourados, né? Não é isso não. Os anjos do Senhor são poderosos em poder, são guerreiros em forças. Diga amém! Amém! Amém, amém, irmãos? Então, sabe, você foi chamado, você foi escolhido para ser guardado por anjos poderosos. Eu sei que aí no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, as pessoas elas colocam imagem de Jesus lutando com o diabo. Irmão, deixa eu falar uma coisa, isso é mentira. Quando Deus foi fazer alguma coisa para derrotar o diabo, Deus enviou Miguel. Sabe? Então para de dar. Quando o diabo estiver te oprimindo aí na sua casa, você fala para ele: sai daqui, porque existem milhares de anjos aqui. Aleluia, anjos poderosos, aleluia, amém. Não precisa ler, mas no capítulo 19, certa vez, olha o que aconteceu. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, não é sírio, 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Numa noite, um anjo matou 185.000 anjos. Irmão, se eu te colocar para matar galinha a noite inteira, você não mata 185.000 galinhas. Mas um anjo só destruiu 185.000 guerreiros de guerra. O que é esse coronavírus? O que é essa falência para os anjos de Deus que está ao seu redor? O que é isso? Não é nada. Seja consciente de que o Senhor colocou anjos ao seu redor. Seja consciente. Seja consciente de que o Senhor é contigo. Primeiro, Ele enviou anjos para te guardar. Ele colocou seus anjos. Mais são o que estão com você do que o que estão com eles. Declare isso todo dia. Mais são o que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Tenha essa visão. Sabe, você não precisa ver anjos não, mas creia. Olha, ao meu lado estão os anjos do Senhor. Ao meu lado o Senhor colocou os seus anjos. Esteja, sabe, ciente de que eles são poderosos. São poderosos. Sabe, de que o Senhor é conosco, valorosos em poder. Amém? Amém, irmãos? Sabe? Então a terceira coisa, seja consciente de que há anjos ao seu lado te guardando. Interessante que no capítulo 91 de Salmos 91, o Senhor vai dizer claramente que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, nós não oramos a anjos. Não há respaldo bíblico para você orar a anjos. Você não precisa falar com anjos. Não é necessário você falar com anjos. Por que não é necessário? Porque o Senhor já deu ordem aos anjos a seu respeito. Você não precisa falar para o anjo: me protege. Porque o Senhor já liberou a palavra que você está protegido. Amém? Lá em Mateus 26, 53, assim. Só para você entender o contexto, Jesus estava sendo preso para ser crucificado, julgado e crucificado. E Pedro então se levanta, pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus imediatamente pega aquela orelha, cura a Malco, e ele fala uma frase que aqui está toda a doutrina que você precisa saber a respeito dos anjos. 26:53 assim: acaso pensas que não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, é porque eu preciso morrer para salvar o mundo. Mas se eu quisesse, eu oraria, o Pai me mandaria 12 legiões de anjos. Você sabe quanto que era uma legião romana? 6.000 soldados. Então, se era 6.000 soldados, vezes 12 legiões, Jesus tinha à sua disposição incríveis 72.000 anjos. Uou! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Jesus tinha à sua disposição uma legião de anjos. 72.000 anjos. Mas é interessante que Jesus, mesmo sendo Deus, não ordenou aos anjos. Olha o que diz o versículo. Ele diz:
eu pedi, acaso apenas que eu não posso rogar ao Pai? Ele fala, se Jesus fosse pedir a ajuda dos anjos, ele pediria ao Pai. Então, para nós pedirmos para os anjos? Não, nós só rogamos ao Pai. Pai, envia os teus anjos, para que eu não coloque a mão em nenhum local contaminado pelo coronavírus. Pai, coloca os teus anjos me guardando do homem mau. Pai, coloca os teus anjos a meu respeito. E eu quero te dizer que eu não sei a seu respeito. A respeito de Jesus havia 72 mil anjos à disposição dele. Aleluia. A seu respeito eu não sei qual que é a sua fé, para quantos. Mas se para Jesus, que não dava trabalho, era 72 mil, para nós... Amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer, quantos podem... Isso é uma boa notícia para você, amém? Glória a Deus. Isso, aleluia, glória a Deus. Oh, amém, irmão. Pastor, como que eu, então, tenho a proteção dos anjos de Deus ao meu redor, já que eu não falo com os anjos, já que eu não preciso ver os anjos? Nenhum problema se os anjos do Senhor de repente te aparecer, mas não é essa a proposta da palavra, não é essa a proposta do Evangelho. Então, primeira coisa, você precisa entender que mais é o que está com você do que aqueles que estão com eles, né? Com eles aqui falando a respeito dos anjos caídos. Então, eles são valorosos em poder. Tenha consciência de que o Senhor colocou os anjos para que você possa ser protegido, para que você possa ser guardado. E como que eu ativo essa proteção de Deus na minha vida? Então, lá no Salmo, capítulo 34, versículo 7, Salmos 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, olha só, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Agora, pastor, o que é esse temor? O que é esse temor? Esse temor não é medo. Muita gente já pensa em temor de Deus com medo de Deus. Não, na nova aliança, o temor de Deus é a adoração, é o Abba Pai. Então, como que eu posso, então, pastor, ativar isso? Primeira coisa, irmãos, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, aquele texto que nós lemos primeiro, Jesus vai dizer assim: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Mas é interessante que quando ele fala assim, também está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás, e somente a Ele darás culto, Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Todos os comentaristas bíblicos concordam que a citação de Mateus 4:10 é a mesma citação de Deuteronômio 6:13. Mas olha como muda na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança era assim: o Senhor teu Deus temerás, e Ele te servirás, e pelo seu nome jurarás. Agora, qual é o sinônimo de temer ao Senhor hoje? Adoração. Então, o sinônimo de temor hoje na nova aliança é a adoração. Quando você adora a Deus, você está temendo ao Senhor, você está declarando: eu sou guardado pelo Senhor. Agora, lá em Salmos, capítulo 103, ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecei a palavra. Então, essa vai ser uma segunda coisa. Mas entenda uma coisa: o contrário de adoração e o contrário de louvor é reclamação. Olha só, presta atenção nessa frase. O contrário de adoração e o contrário de louvor chama-se reclamação. Quando você reclama, você não atrai a presença de Deus e muito menos os anjos de Deus. Vou te dar um exemplo. Lá no deserto, todo mundo sabe, desertos tem serpentes. É comum que tenha. Só que o povo estava andando pelo deserto e eles não eram picados pelas serpentes. Só que quando eles começaram a murmurar, eles começaram a ser picados por serpente. E aí o texto vai dizer assim: então Deus enviou as serpentes. Mas irmãos, Deus realmente não enviou. A serpente já estava ali. O que aconteceu? A barreira de proteção foi quebrada. E quando que a barreira de proteção foi quebrada? Quando eles murmuraram, quando eles reclamaram. Eu vou te dizer uma coisa: reclamação, murmuração atrai demônios.
Agora, a adoração e louvor atrai a presença e os anjos de Deus. Pessoas que são reclamonas e murmuradores, o ambiente da casa é terrível. O ambiente da casa é terrível, o ambiente da empresa é terrível, porque tem gente que ela tem problema, mas tem gente que ela é o problema. Quando ela chega, a nuvenzinha negra chega junto. A nuvenzinha, sabe aquela tempestade? Parece que a tempestade vem na cabeça dela e junto com você. O clima muda. Por quê? Presta atenção, nenhum reclamador prospera. Agora, todo aquele que adora, todo aquele que louva, ele atrai a presença do Senhor e juntamente com a presença, os milhares de anjos dele. Amém? Amém. Você sabe que é poderoso porque lá em Apocalipse os anjos dizem, a Bíblia diz que lá no céu os anjos adoram o Senhor, declarando santo, santo, santo. Ou seja, onde tem adoração, tem anjos de Deus. Você quer os anjos do Senhor ao seu lado? Você quer os anjos do Senhor ao seu redor? Para de reclamar. Para de reclamar e começa a adorar. Pastor, eu tenho voz de taquara rachada igual você. Coloca um CDzinho lá. Coloca um CDzinho lá, um CDzinho de alguém ungido, bênção de Deus, né? Não sei quem que você ouve hoje. O Gabriel Guedes, Antônio Cirilo é da minha época, desculpa aí, tô ficando velho. Mas Gabriel Guedes, o Gabriela Rocha, começa, sabe, a adorar. E quando você começa a adorar, sabe, talvez você brigou com sua mulher, brigou com seus filhos, a casa tá ruim, vai pro seu quarto em vez de brigar e começa a cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Oh! Amém, irmãos? Sabe, você vai ver, o clima vai mudar. O clima vai mudar. Sabe, na sua empresa o clima tá ruim, coloca um louvorzinho lá, coloca uma adoração. Você vai ver, sabe, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a diferenciar. Eu li um livro uma vez de batalha espiritual há muito tempo. E nesse livro que eu li, essa pessoa que era um ex-satanista, ele diz que ia em vários cultos. E ele ali trazia escândalo para a igreja, fazia várias estratégias. Mas teve um dia que ele foi numa igreja, que ele foi convidado. Ele falou, essa igreja estava crescendo, e ele falou assim, quando eu chegar naquela igreja, eu vou entrar lá e eu vou fazer parte dela, mas para destruir ela de dentro para fora. Mas é interessante que ele disse que quando ele pisou no estacionamento, ele caiu endemoniado. Porque quando ele pisou, o louvor já tinha começado. E quando o louvor já tinha começado, a presença de Deus veio sobre ele. E ele caiu. E ele falou, se só o louvor já me fez ficar desse jeito, com certeza esse Deus é mais poderoso que Satanás. Aleluia! Por isso cante! Cante, cante, cante! Sabe, troque a reclamação pelo cantar. O mundo tem um ditado. Quem canta... seus males estão. Não é mentira. Depende do que você canta, é claro. Tem coisa que você canta... Se você canta assim, você não vale nada, mas eu gosto de você... É claro que você está se depreciando, não é verdade? Mas se você canta a verdade de Deus a seu respeito, que você é filho amado, que você é chamado, eu quero dizer que a presença de Deus vai manifestar na sua casa. Aleluia. Irmão, nós valorizamos muito o louvor, nós valorizamos muito a adoração. Para nós a adoração não é um momento com música, não é um momento de entretenimento, é um momento onde o Senhor envia os seus anjos. Sabe, eu quero te dizer, está difícil na sua casa? Para de brigar com a sua mulher. Está difícil na sua casa? Para de brigar com seus filhos. E começa a louvar o Senhor. Amém? Amém. E por último, estou terminando. Eu quero dizer algo para você. Confesse a palavra. O confessar a palavra faz com que os anjos do Senhor estejam alinhados com você. Olha o que diz lá em Salmo 103, que eu acabei de ler. Bem dizer ao Senhor,
todos os seus anjos valorosos em poder, que executa as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Interessante que os anjos de Deus, eles obedecem a palavra, né? A palavra, irmãos, não é a palavra que está aqui no meu telefone, não é a palavra, o papel. Se você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da estante, não vai te livrar do coronavírus. Não vai, não vai. O que vai livrar você do mal? O que vai livrar você dessas pestes perniciosas? O que vai livrar você? Eu quero te dizer algo. É você pegar essa palavra e falar, porque essa palavra é a palavra de Deus. E os anjos obedecem à palavra de Deus. Então o que você tem que confessar? A palavra de Deus. O que você está declarando? Versículo 12, né? Aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Aí os anjos falam, é verdade, eu vou guardar esse sujeito. Vou guardar esse sujeito não porque ele é bonzinho. Sabe, às vezes você já assistiu aquele filme lá, que é bem antigo, Mestre Magoo? Ele era um cara que ele tinha um problema de visão e ele subia em prédios, descia, passava assim em vários... Sabe, tem alguém que é assim? Que sai se batendo por aí, todo lugar? Esses são os mestres Magoo, né? O que é o mestre Magoo? Ele parece que não vê as coisas direito, sai tropeçando, chutando a mesa. Alguns irmãos estão se identificando aí e aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Chuta o sofá. Então, o que os anjos estão falando? Deixa eu guardar esses mestres Magoo, que eles vivem fazendo besteira, mas eles são filhos amados de Deus, não é por merecimento. Então, quando você confessa a palavra, o que os anjos fazem? Os anjos te guardam. Aleluia, amém? Lá em Hebreus, só um detalhe, anjos não podem saber os seus pensamentos. Assim como demônios não sabem os seus pensamentos, os anjos também não sabem. Então, por favor, se você quer livramento, fale, proclame, declare. E aí diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos, aqui falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos estão a favor, estão a serviço de quem vai herdar a salvação. E a salvação é pela graça mediante a fé. Então quem que vai herdar a salvação? Você. Amém? Então os anjos estão ao seu serviço. Começa a ter discernimento agora. Sabe? O Espírito Santo está com você, mas os anjos de Deus também estão com você. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então são todos eles espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você que há de herdar a salvação. Irmãos, os anjos estão a seu serviço. Eu acho isso poderoso. Você não acha poderoso, não? Deus colocou anjos a seu respeito. Deus colocou anjos para te guardar. Sabe, se tem uma coisa que o catolicismo ensina corretamente, é que tem anjos que nos guardam. Você não precisa orar para eles. Mas o Senhor nos deu esses anjos. Como eu te falei, deu 72 mil no mínimo para Jesus. E deu também. Quando nós estamos ministrando, eles estão conosco. Sabe, anulando sofisma, quebrando cadeias, a seu dispor. O dia que você chegar no céu, irmão, você vai ver o tanto de livramento que você teve. Foi os anjos do Senhor que estavam ali. Amém? Você crê nisso? A minha oração nesses dias é que assim como Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, Deus também abre os seus olhos. Talvez você está temeroso. Não estou te dizendo para você não ser prudente. Seja prudente. Seja prudente. Lave as mãos, faz tudo que tiver que fazer. Mas lembre-se, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe? Eliseu disse para o seu servo. Eliseu disse o quê? Não temas, porque mais são os que estão conosco. A minha palavra para você nessa noite é: não temas, não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a forma que o Senhor nos guarda. Essa é a forma que o Senhor nos livra. E eu quero terminar com um versículo. Abre aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Aleluia, irmãos. Eu não sei aí onde você está, mas aqui, sem fazer jargão, estou sentindo uma presença maravilhosa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 11. Depois de Jesus ser tentado,
depois de Jesus ter combatido com a palavra, versículo 11 diz assim, Mateus 4:11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Aleluia. Depois da tempestade, depois do problema, depois da tentação, quem que veio servir? Os anjos. Eu quero te dizer que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão a seu serviço. Não tenha medo, os anjos estão a serviço da sua família. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós somos guardados no Senhor. Aleluia. Se você estiver no louvor para esse momento, fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar, vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. E sim, Espírito Santo, hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar, vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Aleluia! Se esse é o preço que eu tenho que pagar, quando improvável será provado. Sei que vivo no óleo do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor, princesa em mim. Se quiser levar tudo que tem, pode levar. Venho de tuas mãos, você foi aonde você pôs a mão. Poder de fim, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de fim, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de fim, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de fim e faz descer sobre mim a virtude altíssima. aleluia. Eu queria que você orasse agora. Fala, Deus, me dá a consciência de que o Senhor colocou os seus anjos para me guardar. Senhor, que eu venha entender que o Senhor colocou esses anjos poderosos ao meu redor para livrar a minha vida. Senhor, que eu venha ativar, louvando, adorando. Livra-me do espírito de reclamação, espírito de murmuração, e que eu venha confessar a Tua palavra. Pai, nós oramos, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua palavra que é verdade e é vida. Nós cremos que o Senhor mesmo nos separou antes da fundação do mundo. Ó Deus, e como filhos, o Senhor colocou os seus anjos a nosso serviço. Esse povo onde herdar a salvação, Senhor, é a serviço deles que o Senhor mesmo colocou. Nós oramos, nós cremos que o Senhor é conosco, nós cremos que o Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa promessa é para todo aquele que há de herdar a salvação. Pastor, quem há de herdar a salvação? Aqueles que hão de herdar a salvação não são os bonzinhos e nem é quem cumpre a lei. Quem há de herdar a salvação é quem confia a sua vida a Jesus Cristo e entrega a sua vida crendo que Jesus morreu na cruz. Confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador. Sabe, talvez você está me assistindo e você ainda não fez essa oração, você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Eu quero te convidar a crer em Cristo,
verdadeiramente, não apenas como um profeta, não apenas como alguém histórico, mas como o único Senhor e Salvador. Onde você estiver aí, feche os seus olhos por um instante, fala assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, mas eu me arrependo e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que a salvação não é pela lei, não é pelo merecimento, mas é pela graça, mediante a fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Amém? Se você crê, diga amém. Amém, irmãos? Nós estamos terminando, mas eu queria dar um recado para você. Nós vamos fazer ainda uma oração. Todo mundo que mandou comentário no YouTube e no Facebook, nós vamos sortear esse livro. E amanhã, na nossa live, eu vou dizer quem ganhou, tá bom? Então, todo mundo que mandou aí um comentário, mandou um amém, pediu uma oração, nós iremos fazer o sorteio. Então, até quem está aqui comigo, se quiser entrar aí rapidamente e mandar uma mensagem, tá bom? Pastor, eu já tenho o livro. Você pode ganhar e você pode dar para alguém. Então, eu não vou fazer o sorteio agora. Amanhã eu farei uma live às 8 da noite, porque eu vou olhar todos os comentários e fazer um sorteio para as pessoas que estão aí. Então, eu quero te abençoar com esse livro, por você ter tido estar aqui conosco. Então, eu quero te abençoar. Um outro recado, irmãos, que eu quero dar para vocês é em relação às nossas ofertas e os nossos dízimos. Nós estamos já no segundo domingo sem culto. E nós temos contas para pagar. Não é porque nós não estamos utilizando o prédio da igreja que nós não temos conta. Nós não podemos esquecer. Eu estava fazendo as contas hoje, contando aí o nosso aluguel, contando despesas fixas, algumas ajudas que nós damos. Nós temos um gasto de mais de R$2.000. E nós sabemos que muitas vezes o fato de você não estar no prédio, ou não estar tendo a célula, estar fazendo em família, você acaba se esquecendo de ser um dizimista, de ser um ofertante. E quando eu falo para você entregar isso, não é para Deus gostar mais de você, ou para Deus ficar mais feliz com você. É uma expressão de gratidão, uma expressão de amor a Ele, com a obra dele. Então, eu quero te pedir que você não esqueça, né, das suas ofertas. Eu vou mandar um link lá no grupo, para você que quiser fazer aí a sua oferta, amém? Você pode fazer isso de todo o seu coração, nós ficamos muito gratos. Eu me entristeço, algumas coisas que me entristecem, não é o nosso caso, eu ainda não sou pastor em período integral, mas me entristece ouvir que nesses dias alguns pastores têm sido esquecidos pela igreja, e alguns pastores têm passado necessidade, não têm conseguido nem fazer compra, porque já tem uma igreja grande e ele serve a igreja em tempo integral. Irmãos, vou falar algo para você, eu trabalho mais na igreja do que fora da igreja. Então, e assim, às vezes nós esquecemos da obra, nós esquecemos dos irmãos. Então eu queria que você não se esquecesse. Você que tem passado uma necessidade, porque você é autônomo, nós entendemos e até te incentivamos a compartilhar comigo no individual, para a gente fazer uma cesta básica, para a gente mobilizar os irmãos e te abençoar, não é verdade? Para nós te abençoar. Mas você que pode, você que continua aí recebendo, seja generoso, não deixa de ser generoso nesse tempo, amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós continuamos sendo generosos em todas as coisas, amém? Antes de nós terminarmos, eu queria que a gente terminasse com louvor e celebração, Fernando. Tem como? Uma louvor, celebração, pra gente terminar alegre, porque... Fica aqui, pode ficar aqui, isso. Amém? Para o povo te ver ali. Irmão, depois de uma notícia dessa, nós temos que se alegrar. Amém, irmãos? Vamos celebrar o Senhor com as nossas palmas, aleluia! Tua presença me enche de amor. A tua presença me enche de amor. Quero te ver.
meu descanso. Eu estou no teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. Tua presença me enche de amor, e a tua presença me enche de amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Glória a Deus, irmãos, amém? Então, nós vamos terminar o nosso culto. Queria liberar sobre você a bênção apostólica, amém? Levanta a sua mão direita ao alto, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Tenha uma semana abençoada. Nós declaramos a bênção de Deus sobre o nosso país, sobre as nossas autoridades. Declaramos que esse vírus venha secar, que esse vírus venha cair por terra e ser anulado. E declaramos que você é guardado em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Eita Deus. Glória a Deus. Fez muito.